Boa noite. Que bom que vocês voltaram, fizeram um esforço, saíram muitos de vocês direto do trabalho. Temos alguns momentos gostosos e podemos ver um testemunho lindo como esse, não é? Nunca ninguém foi transformado por um livro de Charles Darwin, lendo a teoria da evolução. Eu nunca ouvi falar de alguém que foi transformado lendo Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche. Mas a Bíblia é o livro que transforma as pessoas, amém? Bem, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre felizes os que engolem sapos, os batráquios, não é? Eu não sei se você já passou pela experiência de se calar ou obrigarem você a se calar e você ser injustiçado e não ter que dizer nada. Os sapos não são criaturas lá muito fáceis e muito apetitosas de se engolir, não são muito agradáveis nem muito simpáticos, mas o fato é que eu tinha um professor que dizia que no cristianismo você de vez em quando tem que engolir sapos e de perna aberta ainda. Então você imagine a cena de um sapo descendo na sua garganta com as pernas abertas, né? É mais difícil ainda de descer. E de fato nós temos que aguentar algumas coisas, mas eu conheço a história de um filósofo grego chamado Filoxeno, e ele era famoso por não engolir sapos, e ele não ficava quieto para ninguém. E era sempre muito sincero, era o super sincero daquela época. Diz a história que ele vivia na corte do rei Dionísio, que era um grande rei, um grande administrador. Mas Dionísio, meio que semelhante a Nero, teve um surto de achar que era artista e se deu a cantar, né? E a música é um dom maravilhoso, mas que verdadeiramente nem todos nós a temos. E Dionísio então começou a fazer os seus concertos, e diz a história que ele reuniu ali os seus cortesãos e fez uma apresentação, e foi triste, foi realmente lamentável, porque ele era um bom rei, mas era extremamente desafinado. Você sabe que desde aquela época o mundo já estava cheio de bajuladores, e os bajuladores eles tentam se perpetuar na vida e na carreira através da bajulação. E quando Dionísio terminou, os bajuladores aplaudiram com veemência, porém no meio deles estava Filoxeno, que não aplaudiu, e o rei ficou indignado. Então ele olhou para Filoxeno na frente de todo mundo e disse: Filoxeno, você parece que não gostou da minha apresentação musical. E Filoxeno disse: na verdade não gostei, o senhor é um bom rei, mas olha, a música não é o seu dom é a liderança, a administração. E o rei ficou se sentindo doído em seu ego e disse: mas o que é isso? Guardas, levem esse insolente e joguem ele no calabouço uma semana, para ele aprender a se comportar diante do rei. Então pegaram o Filoxeno e jogaram no calabouço, e lá ele ficou uma semana na solitária. E depois de uma semana o rei fez mais uma grande apresentação e chamou todo mundo, em especial o Filoxeno, para ver se ele tinha aprendido a lição. E ele se esforçou, naquela semana ele treinou muito, né? Ele ensaiou bastante, mas quando chegou a apresentação, você já sabe, a música é um dom, e não era o dom de Dionísio. Ele apresentou e não foi tudo aquilo. E então Filoxeno ficou quieto ali, de braços cruzados no fundo, né? E não disse nada. É claro que os bajuladores estavam lá, e eles ovacionaram e cantaram: ei, mais um e tal. E pediram ao rei que cantasse novamente, mas o rei olhou para Filoxeno e disse: e você, Filoxeno, o que você achou da minha apresentação? E então Filoxeno, que era o super sincero, ele olhou para o rei e disse: olha, eu tentei avisar o senhor na primeira vez, mas eu já vi que o senhor não entendeu, então eu vou falar agora um pouco mais claro, para ver que o senhor entende bem. Na verdade o senhor, além de ser desafinado, tem a voz de um ganso fanho. E aí você já sabe, o rei olhou para os guardas e disse: guardas, joguem esse insolente 2 semanas no calabouço. E então lá foi ele, ficou 2 semanas de castigo. E ao final daquela quinzena, o rei iria dar mais um concerto, não é? Mas dessa vez ele teve uma ideia. Então o que ele fez foi, do lado do pátio ali onde ele se apresentava, ele mandou construir uma forca, né? E aí, depois daquelas 2 semanas, chamou todo mundo, e ele colocou Filoxeno na primeira fila, e fez uma apresentação que foi ridícula, não é? E ele cantou, se esforçou muito, mas foi um desastre. E no final, ele então olhou para Filoxeno, e o povo ficou naquele silêncio, né? E ele olhou para a forca,
E ele olhou para Filoxeno, olhou para a forca, e Filoxeno olhou para ele, olhou para a forca, e ele disse: e agora, Filoxeno, o que é que você me diz da minha apresentação? E diz a história que Filoxeno olha para a forca, e então, em vez de olhar para o rei, Filoxeno olha para os guardas, e o próprio filósofo diz assim: guardas, me levem para a forca de uma vez, antes que eu tenha que ouvir mais uma música. E ele sempre foi muito sincero, o rei deu risada, e assim terminou a carreira musical do rei, e diz a história que Filoxeno continuou vivo. Bem, aí estão os sapos, e os sapos não são fáceis de serem engolidos, não é? Às vezes a gente tem que ficar quieto para algumas coisas, e às vezes a gente não pode reagir como gostaria de reagir, e algumas vezes é melhor que a gente fique quieto, e algumas vezes é melhor que a gente suporte algumas coisas. Eu disse algumas vezes, nem todas, não é? Então, há um texto na Bíblia que nós estamos seguindo aqui na nossa sequência, em Mateus capítulo 5, e eu quero ler com vocês. Hoje eu trouxe aqui para projetar o texto. Mateus capítulo 5, verso 5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Felizes aqueles que são pacientes, mansos, calmos, porque eles, e aí vem a promessa, eles herdarão a terra. E a história dessa noite que eu vou contar para vocês está no livro de Números, e é um verso do livro de Números. Na verdade eu vou contar uma história que transcende aqui Números, mas eu vou ler um verso que está em Números capítulo 12. Números capítulo 12, verso 3 diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Essa é a história do homem mais manso que nós conhecemos na história do povo de Deus, mas nem sempre foi assim. E para que você entenda como é que ele se tornou o varão, o homem mais manso sobre a terra, eu tenho que voltar na história ainda muito antes de Moisés. Eu tenho que voltar pelo menos uns 400 anos com vocês, lá na época dos ancestrais de Moisés, quando Jacó e os seus filhos estão se mudando para a terra de Canaã. Jacó está voltando das terras onde ele esteve exilado por muito tempo, e ele volta rico, ele volta com suas 4 mulheres, e ele volta com seus filhos. E é interessante que quando ele se instala naquela terra, ele tem ali os rapazes, mas também tem uma filha, que às vezes a gente pouco lembra dela, mas era uma menina chamada Diná. E então diz a história que aquela filha de Jacó, Diná, se apaixonou, se enamorou por um dos rapazes pagãos que havia ali na terra de Siquém. Era um príncipe dos siquenitas, e eles se apaixonaram. Mas você sabe como é que funciona a coisa: o namoro dos cananeus é de um jeito, e o namoro dos filhos de Deus é de outro. E ele se apaixonou por ela, e você já sabe como é que vai terminar o namoro dos cananeus. E então ela foi violada, e os irmãos dela ficaram com muita raiva. Interessante, Diná tinha 2 irmãos, ela tinha 2 irmãos, tanto de pai e mãe, nem todos eram filhos da mesma mãe, mas Levi e Simeão eram os irmãos dela, tanto por pai e mãe. E os irmãos ficaram profundamente ofendidos, porque o príncipe de Siquém havia violado a irmã deles, e eles, enciumados, encolerizados, eles fizeram um plano. Eles disseram: vamos nos vingar dos homens dessa cidade. Onde é que se viu eles tratarem a nossa irmã desse jeito, achando que é qualquer uma? E eles fizeram um plano. Eles foram até a cidade dos siquenitas e disseram o seguinte: veja, vamos fazer um acordo, vamos unir as nossas famílias e as nossas tribos, e nós entregamos a nossa irmã então para casar com os príncipes, os filhos de vocês, e vocês também entregam suas filhas, e nós vamos ser um povo só. Só que tem um problema: nós temos uma tradição, é um negócio chamado circuncisão, e todos os homens na nossa turma aqui, na nossa tribo, para casar com as nossas irmãs, tem que ser circuncidado. Aí o que é esse negócio de circuncisão? Bom, tem um pedacinho de pele ali que tem que cortar, tem que dar uma cortadinha ali. Aí eles disseram: mas é só isso? Então tá bom, devia ser a moça bonita, né? E se sujeitaram. E então eles disseram: nós vamos combinar, então vamos um dia lá na cidade, todos os meninos, os homens, todo mundo vai se circuncidar. Beleza, e então, como era o príncipe decretou, e todo mundo foi para a circuncisão. E você sabe, né, depois que naquela época não tinha ainda cirurgia com anestesia, o negócio era na ponta da faca. Então o camarada ficava meio doído alguns dias, não é?
E durante aqueles dias que os siquenitas estavam doídos, os vingativos Simeão e Levi se aproveitaram da fraqueza daqueles homens, pegaram as suas espadas e entraram na cidade enquanto eles estavam quase que indefesos, e passaram a fio de espadas e mataram todo mundo. E foi uma carnificina. E quando Jacó, o pai, ficou sabendo do que eles tinham feito, ele disse: que é isso? O que vocês fizeram? Vocês foram lá se vingar, nem falaram comigo, e agora vocês fizeram toda essa mortandade, e isso vai trazer vingança após vingança, e vocês vão tornar nossa família odiada por todo mundo. A vingança nunca é um bom caminho, não é? E então os filhos de Jacó ficaram temerosos com isso, e ali houve um reavivamento espiritual movido pelo próprio Jacó. Mas o que nos interessa é o seguinte: os anos se passam, tem toda a história de José. Aliás, amanhã não perca, amanhã vamos falar sobre como Deus faz felizes os injustiçados. E depois de toda aquela história de José e tudo mais, aí os filhos de Jacó descem para o Egito, e então finalmente Jacó está no finalzinho da vida lá no Egito, a família fez as pazes e tudo mais, e no finalzinho do livro de Gênesis tem então as bênçãos proféticas de Jacó. E Jacó faz uma profecia para cada um dos filhos dele. Ele diz como é que vai ser o futuro da sua posteridade. Aqui tem um detalhe importante: existe uma lei chamada hereditariedade, e essa é a tendência que os filhos têm de herdar não só a aparência, mas muito dos seus pais. E na verdade não sabemos exatamente como, mas até mesmo os comportamentos, tanto aprendidos, imitados, eles são herdados, algumas propensões e personalidades. E quando Jacó fez sua bênção, ou fez suas profecias, ele disse sobre Levi e Simeão, ele fez uma profecia terrível sobre aqueles dois rapazes vingativos. Ele disse assim: Levi e Simeão são homens de espada, homens terríveis. E Jacó disse assim: vocês vão ser diluídos, vocês vão desaparecer. A profecia dele dizia assim: vocês vão sumir no meio das tribos dos irmãos de vocês. E a profecia era que as tribos de Levi e as tribos de Simeão seriam exterminadas por conta da sua natureza, da sua índole vingativa. Eles se diluiriam no meio do resto do povo de Israel. Agora sim, passa-se 400 anos, e as duas tribos amaldiçoadas estão ali no meio do Egito, junto com as outras 10 tribos, e aqueles pequenos clãs familiares se tornam uma nação, se tornam um povo. E no meio daquele povo que agora é escravo, 400 anos depois, justamente na linhagem da família amaldiçoada, entre os amaldiçoados levitas, nasce uma criança. E a mãe não se conforma que o faraó está mandando matar todos os filhos. Então a mãe prepara um cesto e coloca essa criança dentro do cesto, e coloca o cesto no rio. E você conhece a história. Essa criança vai parar nas mãos da rainha, da princesa do Egito, e vai ser educado então como um príncipe do Egito, um israelita infiltrado dentro do palácio, dentro da corte. De quem é, de que linhagem, de que tribo é esse menino? Ele é da tribo dos amaldiçoados, ele é da tribo de Levi. Os homens furiosos, os homens movidos pela vingança, pela índole sanguinária, que perde a paciência por pouco. E se você quiser ter a prova de que ele herdou essas tendências, é só você olhar o que a Bíblia conta sobre ele no livro de Êxodo, e diz assim que quando ele ficou adulto, ele foi visitar os seus irmãos, e então olhou ali alguns dos seus irmãos israelitas, um irmão israelita sendo maltratado por um egípcio, e ele foi apartar aquela briga, mas então ferveu nele o sangue de Levi, aquele sangue do homem vingativo, e ele foi lá e matou o egípcio. E você conhece a história. Ele então vai para o deserto, onde ele fica 40 anos, e Deus coloca esse homem vingativo, encolerizado, para cuidar de ovelhas, que é o bicho mais pacato que tem. E ele fica 40 anos cuidando de ovelhas. Então Deus diz assim: agora volte lá e tire o povo.
E ele então vai, e você lembra de toda a história das pragas, como Deus derrama os juízos sobre o Egito, e como os israelitas saem de lá vitoriosos sobre Faraó, sem levantar uma espada, apenas com a libertação de Deus. E quando termina então, esse período, quando eles são libertos, Deus os leva para o deserto, onde eles ficam agora durante 1 ano, acampados ali no Monte Sinai. E aí acontece uma coisa muito interessante, porque se lembre de que tribo é Moisés? Moisés é da linhagem dos levitas, a tribo dos amaldiçoados. Interessante. E não tem, meu amigo, quando Deus faz uma profecia, elas se cumprem. O pessoal era encrenqueiro na turma dos levitas, mas o que ocorre é que Moisés sobe a montanha para então se encontrar com Deus e receber os 10 mandamentos. E ele fica lá por alguns dias, ele fica lá durante um período de 1 mês. E é muito interessante porque nesse período o povo percebe que Moisés não volta nunca, e então eles chamam um outro levita, o irmão de Moisés, eles chamam Arão e dizem assim: olha, o negócio é o seguinte, o cara não volta mais, então vamos instituir aqui um tipo de festa, porque o povo aqui está querendo alguma coisa, alguma celebração. E eles dão a ideia: olha, vamos fazer um bezerro de ouro, e eles trazem o dinheiro. Interessante, ali começou a religião do pós-modernismo. Tem gente que diz que as religiões de hoje do pós-modernismo são uma característica que se formou no mundo moderno, no mundo, aliás, pós-moderno. Não tem, na verdade, muito de pós-modernismo. Essa é uma religião muito antiga. É a religião do bezerro de ouro. Começou há séculos atrás. Está bem velha, cheirando mofo. E a religião do bezerro de ouro que eles construíram foi muito interessante, porque é uma religião gostosa. Veja, é uma religião que primeiro, você manda no pastor. E eles chegaram para Arão e disseram assim: o dinheiro é nosso, e nós vamos botar aqui, e você vai fazer um bezerro de ouro. E se você não fizer, nós não vamos participar do culto. E se você não fizer isso aí, a gente não vem. O dinheiro é nosso. E eles colocaram brincos, argolas, eles colocaram o dinheiro. Disseram: ó, você tem que fazer o que a gente manda, porque é a gente que paga. E ali começou a religião do bezerro de ouro. E aliás, eu vou dizer para você o seguinte: a religião do bezerro de ouro é muito gostosa de se seguir. Sabe por quê? Porque bezerro de ouro tem ouvidos, mas é surdo. Então você pode blasfemar, porque se Deus não escuta. E bezerro de ouro tem ouvidos e é surdo, você pode tomar o nome de Deus em vão, porque ele não escuta. E bezerro de ouro é cego, tem olhos, mas não vê. Você pode fazer qualquer coisa, porque esse Deus não vê os seus pecados, ele não vê o que você faz de errado. E o mais legal da religião do bezerro de ouro é que bezerro de ouro tem boca, mas não fala. Então ele nunca te manda fazer nada, não tem regras, não tem mandamentos, não tem obrigações, não tem de pregar o evangelho, não tem nada disso. Bezerro de ouro é um negócio muito legal que você coloca aqui em cima, e a gente canta e dança ao redor, e pula e faz o que quiser, porque a religião é nossa. E foi um sucesso tremendo a religião do bezerro de ouro. E ela continua até hoje com um nome chamado pós-modernismo. A religião que a gente faz coisas do jeito que a gente quer, para se satisfazer. É do nosso jeito. Interessante. Aí acontece um negócio interessante aqui na história. Você se lembra? Moisés vai descendo o monte, e então Deus diz assim: Moisés, vai lá porque a coisa está complicada lá embaixo. E Moisés diz: eu estou ouvindo um barulho, um alarido. Vai lá para você ver o que é. E quando ele chega e ele vê aquele povo ao redor do bezerro de ouro, Moisés, aquele homem com sangue dos levitas, um sangue furioso, ele surta. Então ele pega as tábuas dos 10 mandamentos e ele joga ali e quebra. Um ato de protesto, de fúria, de raiva. E aí acontece algo que os ateus nos criticam, nós que acreditamos na Bíblia. Eles dizem assim: ali começou a primeira carnificina em nome de Deus. Mas veja, você tem que entender que é um contexto diferente do nosso. Eles eram uma nação governada por Deus, que estava vendo visivelmente a nuvem. Eles ouviram a voz de Deus trovejando e disseram assim: não, Moisés, Deus está lá em cima, vai você, fala com ele, nós vamos ficar aqui, nós estamos com medo. Então era uma religião extremamente visível, de revelação direta, na qual Deus era o governante da nação e da igreja. Era uma nação teocrática. Hoje nós não somos governados por Deus, portanto não podemos aplicar esse tipo de medida que eu vou descrever agora. Nós não somos um governo
diretamente governado por Deus. Nós somos governados pela Dilma, goste você ou não. Então você não pode dizer que tem direito sobre a vida de uma pessoa, porque nós não estamos sob as ordens de Deus. Mas naquela época, diz a Bíblia, Deus falava boca a boca com Moisés. Ele descia na nuvem ali e eles conversavam. E Deus disse assim: Moisés, o negócio é o seguinte, já basta com essa turma. Eles viram as pragas do Egito, eles acabaram de passar pelo mar que se abriu, e ainda assim eles fazem um bezerro de ouro e viram as costas para mim. Então eu vou fazer o seguinte, já deu para eles, Moisés, dá um passo para o lado, que eu vou mirar, e o que tiver na frente eu vou fulminar. E depois de você e da tua família eu começo uma nação nova, igual eu fiz com Abraão. E a gente começa tudo de novo, Moisés. É uma chance muito interessante, é uma proposta muito interessante, porque ele ia se incomodar menos, ia continuar vivo, e a família dele ia ser a descendência de Deus, né? A descendência do povo de Deus. Bom, Moisés então olha para aquela situação, e Moisés personificando a Cristo, e fazendo completamente diferente de sua natureza, Moisés rompe com toda a sua hereditariedade, e ele diz assim: Senhor, eles são o teu povo, eles são o teu povo, não o meu. O que as nações aí vão dizer quando ouvirem falar que o Senhor destruiu o próprio povo? E Moisés começa a conversar, e ele convence a Deus de poupar. E naquele instante exato, a natureza de Moisés, um homem com o sangue de Levi, foi mudada, foi transformada. Eu gosto muito de uma promessa que Ellen White tem, eu acho que é o livro Mente, Caráter e Personalidade, vou ficar faltando agora a referência, mas ela diz assim: em Deus há poder para mudar todas as tendências, quer herdadas, quer adquiridas. Isso contraria até a própria ciência, que a ciência diz, você nasceu com uma herança genética, isso aí pronto, acabou, não muda. Mas a profetisa de Deus, revelando a palavra de Deus, ela desafia, ela diz assim: em Deus há poder para mudar todas as tendências, quer herdadas, quer adquiridas. E então ali Moisés adquire o talento de engolir alguns sapos, e a vida inteira provocam ele. Você quer saber aquele verso que diz que Moisés era o homem mais manso sobre a terra? Quer saber o contexto? Vou te contar em 1 minuto o contexto. O contexto é o seguinte: depois que todo mundo já tinha falado mal dele, depois que todo mundo já tinha se rebelado, questionado, reclamado, e olha meu amigo, um negócio para tirar qualquer pessoa do sério, é gente reclamona, gente que reclama sem parar, reclama de tudo. E naquele contexto, a própria família, a própria irmã dele, reclamou de Moisés, e na verdade havia uma intriga, havia ali uma fofoquinha de família, e diz a Bíblia que Miriam falou da esposa de Moisés, Zípora, e disse assim: ela é mulher cuxita. E se você não entendeu, eu vou te explicar o que ela está falando mal, o que ela está reclamando, o que ela está murmurando. Na verdade, quando você lê o texto, você descobre que a mulher de Moisés é midianita. Mas por que ela é chamada de cuxita? Porque Cuxi é o povo que vive na região da Etiópia. Cuxi são as nações africanas e negras, e ali é um ato declarado de racismo da irmã de Moisés. O que a irmã de Moisés está dizendo, ela está dizendo mais ou menos o seguinte: que Moisés quer mandar mais que os outros? Ele casou com essa negrinha aí, que ela pensa que manda mais aqui do que a gente? E foi um ato de racismo. E você quer saber como é que Deus tratou o racismo? Na hora ela ficou leprosa, para aprender a não falar besteira. Na hora. E ela foi colocada para fora do arraial. Mas aqui vem uma coisa bonita da disciplina. Ela foi deixada lá, mas o povo não partiu antes que ela fosse perdoada e trazida de volta. E houve cura e houve perdão, amém? Porque em Deus há poder para mudar todas as tendências, inclusive o racismo e os preconceitos. Mas eu tenho que terminar a história do bezerro de ouro, e eu tenho que dizer o seguinte: que Deus disse, muito bem Moisés, eu vou poupar o povo, mas também tem que resolver com disciplina, porque se não houver disciplina e firmeza agora, qual é o exemplo que os jovens vão ter? Os jovens vão crescer frouxos, os jovens vão crescer achando que adorar o bezerro é uma coisa boa. Tem que ter disciplina.
Moisés, você vai lá e termina com esses que esqueceram o mar se abrindo, termina com aqueles que ignoraram as pragas e fizeram o bezerro de ouro. E então, meu amigo, só um levita, aquele homem que pegava espadas, só um levita tem personalidade para fazer isso. E Moisés se coloca à frente do povo e ele diz assim: quem é do Senhor, passe para o lado de cá. E foi o apelo mais decisivo que alguém já fez, porque, meu amigo, quem não passou para o lado de cá, Deus disse assim: agora peguem a espada e passem eles na espada. Eu repito, esse é um juízo naquele contexto de que Deus era o rei e juiz, e Deus estava julgando diretamente. Eles haviam pecado contra o Espírito Santo. E naquele dia aconteceu uma coisa muito interessante. Toda a tribo de Levi inteiriça se colocou do lado de Moisés, e eles defenderam Moisés, apesar da fraqueza de Arão, mas a tribo dos levitas defendeu Moisés. E você quer saber o que Deus fez? Deus não é um Deus de castigo, de raiva, como alguns mentem sobre o Deus do Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Jesus, um Deus que transforma a maldição em bênçãos, e o mesmo Deus que previu que a sorte da tribo de Levi e Simeão seria triste e infeliz, de gente amaldiçoada. Esse mesmo Deus disse: pois eu não mudo minha palavra, mas eu sou o Deus que transforma maldições em bênçãos. E se a profecia é que eles vão se diluir, que eles vão se desfazer no meio das tribos, então eu vou dar um jeito nisso, mas eu não vou deixar eles perecer. Eu realmente vou cumprir minha palavra. Os levitas vão se sumir, se diluir no meio das outras tribos. Eles não vão ter herança quando entrar na terra, mas de hoje em diante eu sou a herança deles. E os levitas serão os meus sacerdotes, porque não se juntaram à adoração do bezerro de ouro. E eu farei deles os meus sacerdotes. E eles não vão ter herança, mas eles vão receber dos dízimos. E eles vão andar pelas cidades, eles vão andar pelas vilas, pelos lugares, ensinando a palavra de Deus. Quer saber o que aconteceu com a tribo de Simeão? Foi a primeira que sumiu no mapa. Eles não fizeram nada de bom, e realmente se cumpriu a palavra. Eles se diluíram no meio da tribo de Judá, e a herança deles desapareceu, sumiu. E é a primeira tribo que desaparece. Mas os levitas permaneceram, e dos levitas vieram grandes homens, como Samuel, como João Batista, grandes homens diante de Deus. Esse é o Deus maravilhoso que transforma maldições em bênçãos, mas também é um Deus de juízo e que cumpre sua palavra. E acontece que até o homem mais manso sobre a terra tinha perdido a paciência e a mansidão, e ferido a rocha e cometido um pecado. E então, quando chegou no momento de atravessar a terra, Deus disse assim: Moisés, só os mansos herdarão a terra, e você vai ficar do lado de cá. Sobe a montanha aí, eu vou te dar uma vista, você vai ver tudo que os israelitas vão ter do outro lado, e você fica aí. E então você imagina agora a cena: Moisés, o homem mais manso sobre a terra, começa a subir a montanha, e ele vai morrer sozinho naquela montanha. E você conhece o livro de Judas. Você sabe que o livro de Judas conta a história e diz que Moisés realmente morreu naquele dia, lá naquela montanha. Mas o livro de Judas diz que o arcanjo Miguel lutou com Satanás pelo corpo de Moisés. E ninguém luta pelo corpo, que não faz diferença nenhuma. Se lutou pelo corpo é porque Jesus desceu do céu e disse: muito bem, Moisés não fica aqui, porque ele fez tantas coisas. Moisés é chamado de volta da morte, e ele ressuscita. E você pode dizer assim: pastor, que jeito legal da gente entender esse verso. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Porque realmente Deus deu um jeito, Ele é um Deus de justiça. Moisés morre ali, ele não herda a terra, mas por outro lado herdou uma terra muito melhor, porque ele é ressuscitado e levado para o céu. E Moisés entra na terra prometida, da qual nós estamos até agora sonhando. Esse poderia ser o final feliz da promessa desse verso dessa noite. Esse poderia ser o final da minha história à procura da felicidade. Mas Deus é um Deus de tamanha vitória. E de vez em quando na história, Deus gosta de humilhar o diabo, porque o diabo é um ser orgulhoso, e a pior coisa que se pode fazer com o diabo é humilhar ele. Então Deus diz assim:
Ou não basta que Moisés esteja nas mansões celestiais, vamos fazer uma coisa a mais para cumprir a promessa, porque Jesus disse: os mansos herdarão a terra, e o homem mais manso não pisou na terra que ele tanto sonhou. Então Deus diz assim: vamos cumprir essa promessa. E um dia Jesus, alguns meses, algum tempo depois daquele sermão da montanha, Jesus está com seus discípulos retirado para orar, e Jesus convida os mais próximos e diz: vamos ali em cima orar. E há uma história na Bíblia, nós a chamamos de um monte da transfiguração. E então ali dentro da terra de Canaã, dentro de Israel, chamamos hoje de Palestina, Jesus no alto de uma montanha começa a orar. E a Bíblia diz assim que ele é transfigurado, a sua divindade rompe a humanidade, e a promessa de Deus se cumpre, porque o Pai, vendo a oração do Filho, manda duas pessoas para animar e confortar o Filho. Um é Elias, aquele que foi levado sem ver a morte, e o outro é o homem mais manso, que merecia pisar naquela terra e nunca tinha pisado. E numa montanha da Palestina, ali está Moisés, com os pés na terra que não lhe deixaram entrar. Alguns séculos depois, cumprindo a promessa, os mansos herdarão a terra. E ele entra na terra, ele pisa naquele chão, e ele conversa com o próprio Messias, porque as promessas de Deus se cumprem hoje, na sua vida, e se cumprem aqui nessa história também, além de se cumprir no porvir. E se há uma promessa bonita é essa: os mansos herdarão a terra. Quais são as lutas que você vive no seu coração? Personalidade, traços de caráter, histórias, tudo isso é possível mudar na sua vida, porque em Deus há poder para mudar todas as coisas, quer herdadas, quer adquiridas. Ouça a música agora, e nós vamos embora com esta certeza e essa promessa. E eu quero convidar você a tomar uma decisão hoje à noite. Posso ser melhor do que tenho sido, então Senhor, ajuda-me, transforma a minha personalidade, faça-me mais manso. Amém. Vou te contar de um amor, do seu jeito tão perfeito, sem perceber, me transformou. Do meu jeito tão perfeito, me aceitou. Foi só deixar ser o que sou. Toda vez que errei, Ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim? Amor que nunca desistiu de mim. E quando eu te encontrar, eu quero te contar tudo que vivi. Eu quero te abraçar, ouvir você falar. Bem-vindo
mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é seu lugar. Foi só deixar ser o que sou. Toda vez que errei, Ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim? Amor que nunca desistiu de mim. E quando eu te encontrar, eu quero te contar tudo que vivi. Eu quero te abraçar, ouvir você falar. Bem-vindo ao lar, pra onde for, vou te esperar. Pelo tempo, o tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é seu lugar. Pra onde for, vou te esperar. Pelo tempo, o tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é seu lugar. Vamos ficar em pé. Pai Todo-Poderoso, Tu és o Deus que transforma nossas vidas amaldiçoadas pelo pecado em vidas abençoadas. Nessa noite nós pedimos o perdão dos nossos pecados, imploramos que o Senhor atue em nossa mente, transformando nossa personalidade, nossas características e nos fazendo a imagem e semelhança de Cristo. Destrói os bezerros de ouro de nossas vidas, Senhor, mas poupa-nos pela misericórdia de Teu Filho Jesus. É o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Uma boa noite, vou estar ali te dando um abraço, até amanhã, espero você no mesmo horário.